Olá pessoal, vamos à videoaula número 14 sobre a ISO 9001-2015, capítulo 8, Operação, primeira aula do capítulo 8, item 8.1, Planejamento e Controle Operacionais. Não se esqueça, se você acompanha nossas aulas, se cadastre no nosso site, no nosso canal do YouTube. O programa desta videoaula será explicação da cláusula 8.1, Planejamento e Controle Operacionais. Qual o objetivo da cláusula? E a explicação dos requisitos. Não se esqueça de clicar no like se você gostar de nossas videoaulas. Apoie o canal da Employment Consultoria. Este requisito 8.1, Planejamento e Controle Operacionais, é o equivalente ao antigo 7.1, Planejamento de Processos. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos, ver 4.4, necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6. O que significa este parágrafo, né? O que está dizendo aí o nosso requisito, e isso está linkado ao objetivo geral do item 8.1. Quando uma organização for implementar um processo, ela não o deve fazer de forma improvisada. Esse processo deve ser planejado, desenvolvido e implementado para garantir dois pontos importantes no mínimo. Primeiro, que o sistema de gestão da qualidade continue operando normalmente, que os mesmos requisitos, a mesma qualidade aplicada para a implementação de todo o sistema de gestão da qualidade, ou seja, de todos os processos, né, ver lá o item 4.4, sejam também aplicados nesse novo processo, ou num processo que eventualmente esteja sendo alterado. Ok? E que este processo auxilie a organização na implementação das ações planejadas no capítulo 6, ou seja, ações para minimizar, controlar riscos e para implementar oportunidades. Vamos então ao detalhamento. Determinar os requisitos para produtos e serviços. Qualquer processo irá produzir um produto, ou parte desse produto, um componente, um subproduto, um conjunto montado, um produto completo, ou um serviço ou um subserviço. Portanto, se nós vamos planejar um processo e vamos implementar um processo, deverá existir um produto ou um serviço que este processo irá gerar, irá produzir, irá prestar em termos de serviços. E deverá também existir requisitos para produtos e serviços que serão produzidos, prestados por esses processos, que estão sendo planejados e implementados. Estabelecer critérios para os processos. Quais são os critérios operacionais para os processos? Por exemplo, um padrão de operação. Um fator operacional. Uma regulagem de máquina. Um parâmetro de processo. E quais serão os critérios de aceitação para produtos e serviços, ou seja, quais serão as especificações técnicas de produtos e serviços que serão utilizadas para aprovar produtos e serviços ou reprovar produtos e serviços. Lembrando que essas especificações podem ser numéricas e ou atributivas. Determinar os recursos necessários para constar a conformidade com os requisitos do produto e serviço. É um processo. Ele irá precisar de recursos. Quais são os recursos? No mínimo, os 6 recursos necessários para um processo. O ambiente de trabalho, onde este processo irá operar, a mão de obra, o recurso humano que irá trabalhar nesse processo, o recurso humano que irá gerenciar esse processo, a qualificação que deverá ter esses ou que deverão ter esses recursos humanos, a infraestrutura necessária a esse processo, os recursos operacionais diretos, como máquinas, equipamentos, ferramentas, hardware, softwares, a metodologia de trabalho desse processo, a metodologia de controle desse processo, as informações de entrada, as matérias-primas, insumos, embalagens, enfim, todos os recursos necessários para que o processo opere em conformidade e produza produtos e serviços que atendam aos requisitos especificados do cliente ou definidos pela organização. Implementar controle de processos de acordo com os critérios.
Como esse processo será controlado? Então, quais serão os controles aplicados a parâmetro de processos, como o processo será monitorado, quais serão os controles aplicados ao processo através do controle de produto ou serviço. Determinar e conservar informação documentada na extensão necessária. Esse processo terá uma instrução de trabalho, um procedimento operacional de máquina, um procedimento operacional padrão. Quais serão os registros relacionados a esse processo? Checklists de liberação do processo, registros de padrão operacional, registros de liberação, de setup, registros de planejamento da operação desse processo, por exemplo, uma ordem de serviço, uma ordem de produção, registros de controle da qualidade do produto, registros para critérios operacionais do processo, como parâmetros de processo. Ora, repare que até o momento, embora o item tenha falado de documentação, não falou de documentação específica para o planejamento e para a implementação e o controle de um processo. Portanto, não há nenhum critério ou nenhum requisito para documentação desse planejamento em si, como também já não havia em 8.1. Isso cria uma dificuldade, porque a maioria das empresas acaba implementando novos processos ou alterando processos já implementados de maneira não planejada. É uma liberdade normativa que possibilita a falha na implementação do requisito 8.1. Tomem cuidado e atentem para esse detalhe. Vamos continuar. Continuando o planejamento e controle operacional, ter a confiança de que os processos foram conduzidos como planejado. Então, devemos ter informação documentada, nesse caso especificamente registros, que comprovem que os processos de produção de produtos e prestação de serviços estão funcionando, estão operando conforme planejado. Demonstrar a conformidade de produtos e serviços com os requisitos. Temos que ter registros que demonstrem que os produtos e serviços estão atendendo aos requisitos especificados e aos critérios de aceitação, que são aquelas especificações que garantem a aplicabilidade, a funcionalidade, o resultado pretendido de um produto ou de um serviço. A saída desse planejamento deve ser adequada para as operações da organização. Qualquer processo novo desenvolvido e implementado, ou qualquer alteração de um processo já existente, deve garantir que esse processo tenha a robustez, a garantia da qualidade necessária para que o sistema de gestão da qualidade como um todo da organização continue funcionando adequadamente e que não afete negativamente os objetivos da qualidade. A organização deve controlar mudanças planejadas, analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos como necessário. Se a organização for implementar uma alteração de processo, ela deve aplicar também os requisitos de 8.1. Se uma organização perceber, através de auditorias, de monitoramento, que estão surgindo mudanças não intencionais, não planejadas nos processos, ela deve tomar ações de controle, como barrar essas mudanças, garantir o funcionamento do processo conforme o planejado, ou até, caso essa mudança seja benigna, tenha um resultado bom, implementar essa mudança de forma planejada. Ela deve controlar, gerenciar essas mudanças. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados aí através da aplicação do requisito 8.4. Por último, pessoal, é importante entender que esse requisito não se aplica apenas ao processo de planejamento e controle da produção, o tradicional PCP ou PCM. Existe uma visão limitada, e infelizmente eu ouvi isso num treinamento há 2 meses atrás, uma grande certificadora, de que o 8.1 se aplica apenas ao PCP. Na verdade, este requisito pode ser aplicado a esse processo de planejamento industrial associado ao 8.5 e não sozinho. Mas esse requisito é muito mais amplo do que isso. Ele se aplica a qualquer implementação de novo processo ou a qualquer implementação de uma alteração num processo já existente. O intuito desse requisito é que esse processo alterado ou implementado
tenha a garantia da qualidade necessária ao sistema de gestão da qualidade e ajude a organização a atender seus objetivos, suas metas de eficácia, seus objetivos da qualidade, a controlar riscos e implementar oportunidades. Então, não se esqueça disso. Outro ponto importante é que, infelizmente, alguns auditores, inclusive de terceira parte, esquecem de auditar o 8.1. Mesmo que isso ocorra na sua organização, não deixe de prestar atenção no 8.1 e não deixe de implementar seus requisitos quando necessário. Como recomendação, fica ainda: desenvolva uma metodologia, mesmo que for um simples fluxograma, um diagrama, um procedimento, ou uma instrução de trabalho, de como desenvolver um novo processo ou de como implementar uma alteração num processo já existente, e também desenvolva registros para demonstrar que os processos têm sido planejados e implementados de forma controlada ou que suas alterações têm sido planejadas e implementadas de forma controlada. Mas isso é uma recomendação. Se você está gostando de nossas videoaulas, apoie o canal da Employment Consultoria. Clique nos likes, assista aos propagandas, enfim, faça bom uso do nosso canal. Entre em contato com a Employment Consultoria. O telefone do consultor é 99621-4517. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula sobre o capítulo 8, o antigo capítulo 7. Da norma atual ISO 9001-2015, contrate os serviços de consultoria, treinamento in company e auditoria interna da Employment Consultoria. Nossos preços são ótimos e a qualidade de nossos serviços também é ótima. Contate www.employconsult.com.br. O telefone de Eduardo, esse que vos fala, o consultor, é 99621-4517. Até a próxima, um abraço.